Então a questão 3 aqui, né? Coloquei uma questão clássica aqui. Essa aqui é uma clássica de calorimetria, de propagação de calor, né? Tá, uma clássica ali, lei de Fourier. Vamos até escrever aqui, ó. Tá? Isso aqui então aqui, lei de Fourier. Fizemos até um quiz sobre isso, lembram? E daí a lei de Fourier aqui é a potência, né? E aí é o fluxo de calor dado por esse símbolo grego, a letra φ, né? Tá? Fluxo de calor. Então, isso tem a ver com a constante de condutibilidade, ou condutividade térmica, tá? Os dois estão corretos, vezes a área, né? Vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Então, ó, isso aqui, ó, tá? É a espessura, ok? Aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, é a área, tá? De contato. E o material aqui, ó, esse material aqui, que é um material térmico, é a constante que tenta fazer com que seja transferida esse calor de um lado da barra até o outro lado da barra, tá? E aí a gente vai ter aqui as temperaturas, né? Então eu vou ter aqui a temperatura na parte A e eu tenho aqui a temperatura na parte B, ok? Aqui tem um errinho, né? Eu falei para vocês que essa temperatura aqui é 68 graus Fahrenheit, é tudo Fahrenheit, tá? Então na hora que eu coloquei eu chupei bala aí, tá? Mas eu avisei também, essa é rata na sala. E daí, o que ele está falando para nós aqui, ó? Então, de novo, a gente tem que coletar os dados aqui, ó. Tá? Ele fala que a barra tem um comprimento de 40 centímetros. Então, esse comprimento é a espessura ali, tá? 40 centímetros, ok? E depois, a área da seção transversal, tá? O A, corresponde a 10 centímetros quadrados. Beleza que tá tudo em centímetros ali, tá? Maravilha. Isolada com cortiça, tá? Então, por fora ele tem a cortiça, né? Que é um bom isolante térmico, tá? E você tem o turbando fixo em cada lado da barra ali, calibrado na escala Fahrenheit, tá? Então, aqui foi a sacanagem que eu fiz com vocês para tentar dificultar, né? Então, vocês vão ter que fazer aquela transformação aqui, né? De temperatura de Fahrenheit para temperatura em Celsius, né? E daí, não lembro se eu dei esse valor para vocês, né? Mas a gente tem que Tc é igual a 5 nonos, que multiplica, abre parênteses, temperatura Fahrenheit menos 32, fecha parênteses. Tá? Agora eu não lembro se eu coloquei no quadro, não coloquei, enfim. Tá? Mas vocês já tinham estudado isso, então obviamente vocês deveriam saber. Tá? Então, o que nós temos aí? Nas extremidades da barra, as temperaturas correspondem aos pontos de vapor. Então, aqui a temperatura, ó, no A ali, tá? Respectivamente, ele está falando, né? Ali lá embaixo aqui, ó, respectivamente. Tá? Então, o A tá a 100 graus, porque é a temperatura do vapor, tá? A gente tem que considerar isso. E a temperatura do B, ele está no gelo, tá? Então a gente acredita que 0 graus é a temperatura para ele estar no estado de latência, mas ele diz que essa latência não é no estado líquido, mas sim já no estado sólido, tá? Então a gente assume como 0 grau a latência, como a gente fez em diversos exercícios na sala de aula. E daí, o que ele fala? Considerando a intensidade da corrente térmica, né? Corrente térmica, então, esse fluxo de calor aqui, ó, é a potência, constante, tá? Ela não varia ao longo da barra. Ele quer saber que temperatura que você vai registrar quando um termômetro se encontra a 32 centímetros da parte A. Então, ele quer mais ou menos aqui assim, ó, tá? Então, vamos supor, ó, exatamente aqui, ó. Aqui, ó,
Tá colocado, tá? Eu vou dizer que essa temperatura aqui é a temperatura de 32, tá? Que tá a temperatura de 32 centímetros. E ele dá uma informação bem importante para nós aqui, ó. Vamos registrar essa informação também aqui, ó. Ele diz que a corrente é constante aqui, ó. Tá, ó. Considerando aqui, ó, tá? A intensidade da corrente térmica constante ao longo da barra, tá? Então, isso significa, tá? Significa que essa potência, o fluxo de calor aqui, ó, isso não varia ao longo do tempo. Então, se a gente pegar em qualquer parte da barra ali, o fluxo é igual. O que vai ser diferente vai ser a temperatura, tá? Então, ele está dizendo para nós que, como o fluxo é igual, isso é uma regra de 3 aqui, né? Tá? Se a gente olhar para cá, ó, se isso aqui não muda, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu destacar, ó. Se isso aqui, ó, não muda, ó, tá certo? Então, ele está dizendo o que vai variar aí, ó, tá? O que vai variar aí é esse cara aqui, ó. É isso aqui que vai variar, ó, tá? Então, vamos aplicar isso direto aqui. Eu falei isso para vocês, né? Eu falei isso para vocês aqui, ó, tá? Eu tinha dito aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na barra total aqui, ó, tá? Na barra total. Se a gente for calcular na barra total, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o fluxo total. O que vai ser esse fluxo total aqui, ó? O fluxo total vai ser essa constante aqui, ó, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura, perfeito? Tá? O que a gente pode colocar aqui alguns valores, ó, tá? O K não vai mudar se eu mudar a distância do termômetro, certo? A área também não vai mudar. O que vai mudar vai ser a temperatura. Então, essa primeira temperatura aqui, ó, é a temperatura de toda a barra, é a temperatura do ponto A menos a temperatura do ponto B. Eu estou pegando as temperaturas maiores aqui, tá? Então, não estou preocupado que se vai decrescer, tá? E eu vou ter a espessura, o comprimento total da barra, isso aqui corresponde a 40. Já aqui, ó, no fluxo de 32, ó, o que eu vou ter? Continua sendo o mesmo tipo de material da barra, tá? Continua sendo também a mesma área, tá? E a variação de temperatura mudou. Agora eu vou ter ali, por exemplo, ó, da barra A, que tem aqui, ó, que eu tenho 100 graus, e eu quero saber a temperatura até o ponto 32 aqui, ó, certo? Eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter uma distância de 32 centímetros. Tá legal? Então, eu poderia ainda usar uma outra equação aqui, ó, tá? Eu poderia usar o fluxo aqui, ó, não de 32, mas o fluxo de 8 aqui, ó, que seria olhando da barra fria até o termômetro, tá? Então, aqui, ó, na primeira parte aqui, ó, deixa eu colocar aqui em verde aqui, ó, eu tô analisando essa porção aqui, ó, tá vendo, ó? Até aqui, ó, tá? Isso aqui é o fluxo, ó, de 32. Mas a gente poderia pegar também agora aqui, ó, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Deixa eu pegar um laranja aqui. Pegar um laranjinha aqui, ó. Ó, eu podia pegar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui vai ser o fluxo de 8 aqui, ó. Quem que é esse fluxo de 8 aqui? Vamos escrever aqui, ó. Tá, vamos escrever aqui, ó. Um laranjinha também, ó. Esse fluxo de 8, ó, ele vai ser essa constante K de novo, vezes a área, que não muda, mas agora vai mudar aqui, ó. Eu vou ter a temperatura de 32 menos a temperatura da barra fria, que é 0. Tudo isso dividido por quanto aqui, ó? Tudo isso dividido por 8, tá certo? Então, ó, o que a gente tem de incógnita aqui, ó? Tá? Vamos dar uma pensada aqui, ó. Ih, rapaz, cadê o vermelho que sumiu? Sumiu, rapaz. Vamos botar em verde aqui, então. Ó, eu tenho isso aqui, ó, de incógnita, e eu tenho isso aqui de incógnita. Eu tenho isso aqui de incógnita e tenho isso aqui de incógnita. Eu tenho isso aqui de incógnita e tenho só aquilo ali de incógnita,
tá? Então, eu... Mas eu sei que, ó, eu sei que o fluxo total é igual ao fluxo de 32 e é igual ao fluxo de 8, tá? Então, estou explicando detalhadamente para vocês, cara, porque o Enem, ele é campeão de repetir esse tipo de questão aqui, tá? Ele é campeão. Então não dá para errar essa questão. A galera erra, por isso que eles insistem, né? Ah, vamos colocar essa questão aqui de regra de texto, porque a galera sempre erra, tá? Então, cara, vocês não podem errar mais isso, tá? Então, basta a gente combinar duas. Eu posso pegar, por exemplo, não, deu zebra aqui, ó. Deu zica aqui. Deu zica. Tá, eu posso pegar, tá difícil, hein? Difícil hoje, hein? Posso pegar essa aqui, ó, com essa aqui, ó, tá? Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou igualar, ó, porque, ó, o fluxo aqui, ó, o fluxo total é igual ao fluxo de 32. Então, o que que eu vou ter, ó? De um lado tem a constante K vezes a área, vezes 100 menos 0 é 100 lá, tá? 100, dividido por quanto? Dividido por 40. O fluxo de 32, ó, o que que eu vou ter, ó? Eu vou ter de novo a constante K vezes a área, 100 ali, ó, 100 menos T de 32, tá? E embaixo eu tenho 32 aqui, ó. Então vocês estão vendo que tem algumas coisas que eu posso cancelar, ó. Posso cancelar aqui, ó, porque eu tenho em comum nos dois lados. Então vai sobrar quem aqui, ó? Vai sobrar 100 por 40 aqui, ó. Tá? 100 por 40. Eu vou cortar um zero e vou cortar um zero. Eu tenho 10 por 4 aqui, ó. 10 por 4 dá 2,5 aqui, ó. Tá? Do outro lado sobrou aqui, ó, 100, ó, menos T de 32 dividido por 32. Então, esse 32 vem para cá multiplicando, ó, tá? Eu vou pegar a calculadora aqui e já vou fazer isso, ó, 32 vezes 2,5, tá? Isso dá 80, tá? Então, do lado aqui eu vou ter 80. O que que sobrou aqui, ó? Sobrou 100 menos T de 32. Então, ó, eu passo esse T para o lado de cá e passo esse 80 para o lado de cá, trocando os sinais de ambos. O T de 32, que era negativo, fica positivo aqui, ó. O 80, que era positivo, fica negativo. Então, eu tenho 100 menos 32. Então, o T de 32, ó... Ai, desculpe, não é 32 aqui, ó. É 80, tá? O T de 32 vai ser 20 graus Celsius, tá certo? Eu vou deixar aqui, ó, de propósito para vocês combinarem essa aqui, ó, com essa aqui, ó, tá? Para ver se vai dar uma temperatura diferente, tá? Não, já adianto que não vai dar. Mas aqui não acabou ainda, né? Olha só, nós temos que a temperatura, ela corresponde a 20 graus Celsius, mas as temperaturas não estão em graus Celsius. Eu dificultei aqui, ó, tá? Para vocês fazerem mais um passo. Então, esse é o meu lado maligno ali, tá? De exigir de vocês, tá? Então, não me queiram mal. Eu só quero o bem de vocês, tá? Então, no sentido de propor um grau mais de dificuldade, de vocês fazerem uma imersão a muito mais, obviamente vocês vão estar mais preparados que os coleguinhas de vocês de outras escolas fazendo o Enem ou fazendo o vestibular, tá? Então, a gente sabe que a temperatura Celsius é igual a 5 nonos de temperatura de Fahrenheit menos 32, tá? Então a gente pode resolver assim, ó. Eu vou colocar, ó, no lugar aqui, ó, do TC, ó, essa temperatura aqui, ó, que é os 20, tá? Aqui eu tenho 5 nonos, aqui eu tenho TF menos 32. Esse 9 aqui vai passar para cá multiplicando, ó, eu vou ter 20 vezes 9. 2 vezes 9 dá 18, com mais um zero, 180. Tá? Eu vou ter esse 5 aqui, ó, eu vou passar para cá dividindo aqui, ó, tá? Passei para cá dividindo. Beleza? Então, desse lado sobrou o TF menos 32 aqui. Agora, quanto que dá aqui, ó, 180 dividido por 5? Vamos fazer aqui, ó, de forma manual, vamos lembrar disso, ó. 18 por 5 dá 3 aqui, ó, tá? 3 vezes 5 dá 15. 15, sobra 30 aqui, ó. O 0 desce, aqui fica
30. 30 por 5 dá 6 aqui, ó. Então dá 36. Isso aqui vai dar 36 aqui, ó. E aqui eu tenho a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Então, o que está faltando? Só passar esse cara para cá somando. A temperatura Fahrenheit é igual a 36 mais 32. E isso vai dar 68 graus Fahrenheit. Então, a nossa alternativa correta era justamente a alternativa que estava em Celsius lá, né? Ou seja, eu estava avacalhando a equação ali, né? Tá? Tive que fazer essa correção, senão não ia ter resposta para a questão. Tá certo? Essa aqui acho que foi difícil, hein? Foi a que eu mais demorei. Quase 16 minutos.